O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem estava falando Jesus. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simeão, Pedro, fez-lhe um sinal, para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Quero convidar você a sentar-se, a colocar a mão sobre o teu coração, a fechar os teus olhos e a pedir para Jesus falar contigo nessa noite, nesse encontro da Virgem das Dores e de Jesus que caminha carregando a sua cruz. Que você possa pedir para Jesus para que Ele venha te dar uma palavra, uma direção, e que a partir dessa canção você possa abrir o teu coração para a graça que Jesus quer te derramar nessa noite. Escute isso. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu.
louvarei, pois ainda o louvarei. eu o louvarei. Eu o louvarei. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil pra mim. Deus, meu Deus, Muitos me perguntam, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abateu, mas tua mão contudo me escondeu em tua presença, ó Deus. canta pra Ele, quando eu chorar, Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu o louvarei quando eu chorar. que até aqui Que até tua mão me sustentou. tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus. Digo a minha alma, espera em Deus, Pois ainda o pois louvarei. ainda o louvarei. Eu o louvarei. O evangelho de hoje, Evangelho de São João, capítulo 13, dos versículos 21 e seguintes. Nós caminhamos durante toda a quaresma, durante aqueles 40 dias, para chegarmos nessa semana, a semana onde nós somos convidados a trilhar os passos de Jesus, a seguir os passos do Senhor. Por onde Ele caminhou, nós também somos convidados a caminhar. E por isso nós fizemos a nossa preparação durante 5 semanas, para que nós pudéssemos chegar no dia de hoje. E o Evangelho de hoje já nos coloca na mesa, na última ceia, onde Jesus convida os seus discípulos para que Ele pudesse cear com eles. E estar na mesa é o mesmo que ter comunhão, ter intimidade, ter partilha, conhecer um ao outro. Quando nós estamos na mesa, nós nos conhecemos. E Jesus convida os seus discípulos, aqueles que caminharam com Ele durante algum tempo, para que ali Ele pudesse falar coisas do seu coração, coisas íntimas, coisas que vinham do coração do Senhor. E naquela mesa com aqueles 12 discípulos, Jesus começa o seu longo discurso. E o Evangelho de hoje nos diz que Jesus ele começa falando que um daqueles que estava à mesa com Ele iria o trair. Prestem bem atenção, aqueles discípulos, eles caminharam com Jesus durante muito tempo, foram 3 anos caminhando com Jesus. Eles viram os milagres que Jesus tinha feito, eles viram Jesus ressuscitar mortos, eles viram Jesus curar pessoas leprosas, eles viram os prodígios que Jesus poderia realizar e realizou. Jesus fez coisas muito boas, mas ainda assim naquela mesa, dentre aqueles 12 discípulos, um deles haveria de trair. E quando Jesus diz que um daqueles discípulos iria o trair, aqueles discípulos começam a olhar uns para os outros, e talvez eles pensavam entre eles, ou consigo mesmo: será que sou eu? Será que é aquele?
eles começavam a julgar talvez uns aos outros. Não, mas vai ser aquele. Não, mas vai ser aquele. Mas vai ser aquele outro. Eles faziam troca de olhares. Conta-nos o texto que São Pedro, ele olha para São João, e ele dá um sinal para São João, pedindo para que São João ele perguntasse para Jesus. Ele perguntasse para o Senhor quem iria o trair. E talvez dentro daqueles olhares que aqueles discípulos tinham uns para os outros, nós podemos nos encontrar. Nós caminhamos com Jesus, nós participamos das santas missas, nós comungamos do corpo do Senhor, nós ouvimos a palavra de Deus pregada, e ainda assim nós podemos ter a coragem de no nosso coração pensar: eu nunca vou trair Jesus, eu nunca vou deixar o meu Senhor. Só que nós esquecemos que nós somos pessoas falhas, que nós somos pecadores, que nós estamos à mercê da nossa vida, da nossa fragilidade humana, que muitas vezes nos conduzem. Só que isso é um pensamento orgulhoso, porque uma vez que nós nos afastamos de Jesus, ainda que nós estejamos envolvidos numa pastoral, ainda que nós estejamos rezando o nosso rosário 4 horas da manhã, ou às 10 horas da manhã, ainda que nós façamos grandes penitências, nós ainda assim temos a capacidade de trair Jesus, porque nós podemos estar com o Senhor externamente, mas não internamente. Aqueles discípulos que estavam com o Senhor, e aquele que iria o trair, também caminhou com Jesus. Ele ouviu o que Jesus pregou, ele viu os milagres que Jesus fez, mas por que ainda assim ele iria trair Jesus? Se aquele discípulo que caminhou com Jesus, que viu o Mestre, ele foi capaz de o trair, será que nós não somos capazes de trair Jesus? Será que mesmo rezando o nosso rosário, participando da Santa Missa, vindo todas as vezes nos grupos de orações, será que nós não somos capazes de trair o Senhor? E muitas vezes nós traímos Jesus com pequenas coisas. Conta-nos o texto que Judas, ele traiu Jesus por 30 moedas de prata. E nós costumamos trair Jesus por muito menos. Nós traímos Jesus muitas vezes para prostituição. Traímos Jesus muitas vezes falando mal das pessoas que são das nossas pastorais, falando mal das pessoas que caminham conosco, dando contra-testemunho, sendo desonestos. Nós constantemente traímos Jesus. E constantemente, e a todo instante, e a cada segundo, Jesus, ele insiste na nossa conversão. Ele convida os 12, sabendo que um iria o trair, mas ainda assim, ele quis insistir. Ele estava instigando, mexendo com Judas, dizendo que um iria o trair. Judas talvez sabia que Jesus estava falando dele, e Jesus queria que ele se incomodasse com isso. Conta-nos o texto que Jesus, ao discursar, ele estava comovido. E comovido é o mesmo que perturbado. Por que Jesus estava perturbado? Porque havia pessoas que caminharam com ele, mas que ainda assim decidiram o trair. Pergunta para o seu irmão do lado: você vai trair Jesus também? Não, pergunta para ele com gosto assim: irmão, você vai trair Jesus? Eu não quero ouvir a resposta do irmão. É melhor não escutarmos a resposta do irmão e nós respondermos interiormente. É melhor nós respondermos interiormente. Nunca confie em si mesmo. Nunca confie que você nunca vai trair Jesus. Aquele que fala, eu não vou trair Jesus, esse tem grande chance de trair Jesus, porque cai num orgulho. E orgulho foi o que tirou a Eva e Adão do paraíso. Eles queriam ser como deuses. Eles queriam ser Deus. Eles queriam ocupar o lugar de Deus. E por isso houve a queda, a inclinação para o mal.
traíram Deus. E quando nós não depositarmos a nossa confiança em Deus, nós temos a mesma tendência de trair Jesus. Uma pessoa que não tem Deus, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Ela é capaz de se vender por pouca coisa, porque ela está longe de Jesus. E quando você pensar que você nunca vai trair Jesus, se lembre, São Pedro, nesse discurso, diz para o mestre: Senhor, eu nunca vou te trair. Aqui nós temos duas traições diferentes, uma consciente e outra comovida, movida pelo medo. Judas, ele sabia o que ele iria fazer. Ele aceitou fazer aquilo. Ele tinha tramado aquilo no seu coração e ele vai e entrega a Jesus. São Pedro diz: não, eu não vou trair Jesus. Mas ele vai, mexido por medo, movido de medo, ele então entrega o Senhor, então ele nega o Senhor 3 vezes. E quantas vezes no nosso dia a dia nós negamos o Senhor? Quantas vezes nós dizemos que não vamos deixar de rezar o nosso terço, não vamos nos envolver em conversas pornográficas, e lá nós estamos. Quantas vezes dizemos que nós não seremos desonestos, e nós somos desonestos? Quantas vezes nós dizemos que nós vamos falar mal do nosso irmão, e nós falamos mal do nosso irmão? Nós constantemente negamos a Jesus, mas o Senhor, Ele tem uma proposta para nós hoje. Da mesma forma como Ele insistiu em Judas, hoje o Senhor insiste em mim e insiste em você. E qual será a nossa resposta diante desse convite de salvação que o Senhor tem para mim e o Senhor também tem para você? Ei, nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos lançar o nosso coração em Deus, porque quando nós fazemos isso, e então nós descobrimos que existe um Deus que não nos abandona, que está conosco, um Deus que caminha ao nosso lado. E houve uma pessoa, uma mulher, que diante de todo esse contexto não foi capaz de largar Jesus. Quem foi essa mulher? Quem foi essa mulher? Quem foi essa mulher? Maria, ela foi aquela que não largou o seu filho em hipótese alguma. Ela não deixou Jesus. E nós, nesse encontro hoje, nós também somos convidados a ter a atitude dessa mulher, dessa bem-aventurada mulher, de não largarmos Jesus em nenhuma circunstância, ainda que ela viu o seu filho desfigurado, o seu filho talvez desconhecido fisicamente, ela decidiu não largar Jesus. Ela caminhou com Jesus, ela esteve consolando Jesus. E qual é a nossa resposta? Qual é a tua resposta diante desse contexto, diante dessa liturgia, onde o Senhor nos convida, onde o Senhor insiste em nós? Ele quer uma resposta de nós. Pergunta para o seu irmão do lado: irmão, qual é a resposta que você vai dar para Jesus? Você vai caminhar com Ele? Pergunta para o irmãozinho. Você vai caminhar com Jesus? Convida, pergunta para Ele mesmo. Hoje nós somos chamados a imitar a bem-aventurada Virgem Maria. Ela que, como mãe, ela não podia deixar o seu filho sozinho, porque ela entendeu o que era ser mãe. Ela entendeu o seu papel. E ainda que o seu coração estivesse transpassado, ainda assim ela permaneceu fiel. E hoje nós somos convidados a imitarmos a bem-aventurada Virgem Maria e também a imitar Jesus. Qual é a tua cruz? Qual é a cruz que você tem carregado? Qual é o peso que você tem carregado? Qual é a situação que você tem carregado? Ei, da mesma forma como ela caminhou ao lado do seu filho, ela também caminha ao nosso lado. Ela também está conosco, ela também não nos abandona, ela também chora conosco, ela também está aqui para dizer: continua caminhando, porque eu estou ao teu lado, independente da nossa cruz. A bem-aventurada Virgem Maria, a Virgem das Dores, ela está aqui. Não sei como anda o teu casamento, talvez esteja como uma cruz.
esteja pesado. Não sei como estão os teus filhos, talvez esteja pesado. Não sei como anda a tua empresa, mas ela está aqui para dizer: eu estou do teu lado. Ela não abandonou o seu filho, ela também não nos abandonará. Por isso, nessa noite, quero convidar você a fazer esse ato de confiança, esse ato de entrega. Derrama o teu coração e abre o teu coração e peça para ela: querida e amada Virgem Maria, caminha comigo, me ajuda a carregar a minha cruz, me ajuda a ser mais santo, me ajuda a perseverar na oração pela minha família. Ela sempre está ao nosso lado, ela sempre está conosco, ela sempre caminhará conosco. Nunca se esqueça disso. Naquela noite Jesus sofreu, porque alguém, um homem, iria o trair. E que nós não sejamos Judas, que nós não sejamos Pedro, mas que nós sejamos como a bem-aventurada Virgem Maria, que caminhou com o seu filho até a cruz, aguentou o sofrimento, aguentou a dor, mas ela estava lá de pé. E porque ela é mãe, porque ela cuida dos seus filhos, ela também cuida de mim e cuida de você. Amém? Coloque a mão sobre o teu coração. E eu quero que você cante esse refrão novamente, com todo o fervor, com todo o amor, deixando com que ela derrame graças do seu Filho sobre nós, e que aconteça aqui uma grande efusão da força do Senhor, uma força de consolo, de esperança. Que Jesus estenda a mão dele e nos levante e nos tire de nossas fraquezas e nos ajude a carregarmos as nossas cruzes. Ele que conhece e que sabe tudo, se entrega para Jesus. Entrega o teu coração nessa noite e deixa Ele fazer a obra acontecer. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Digo a minha alma, espera em Deus, pois ainda o